Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo vier para o mundo buscar os seus filhos, nós lemos nos Evangelhos que virá com as nuvens. Aliás, Apocalipse capítulo 1 diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Aqui a Bíblia diz que o Senhor vem nas nuvens para o Egito. Ou seja, uma comparação com o mundo. E a Bíblia diz que quando vier para o Egito nas nuvens, será numa altura, ou pelo menos os sinais antes da sua vinda, nação contra nação estarão brigando no Egito. O Egito é só uma nação. Quando fala de nação contra nação, no mundo haverá guerra. Jesus Cristo diz que isso é o sinal, ou pelo menos um dos sinais do fim de tempo. Portanto, o Egito representa o mundo inteiro. Portanto, quando nós lemos em Daniel capítulo 11, a Bíblia diz, portanto, que o rei do norte, o sistema papal, iria conquistar a terra gloriosa, a América, os Estados Unidos da América, e depois iria expandir o seu domínio para o mundo inteiro. E eu achei interessante porque é esse homem, o Everett Manhattan. Esse homem não era, pelo menos que eu saiba, não era cristão sequer, porque fazia parte de sociedades secretas. Ele viveu em várias décadas atrás. Eu acredito que esse homem está morto agora. Mas em 1949, ele escreveu, porque ele era um profundo estudante do Vaticano, escreveu vários livros. E num desses livros, que vamos ler um excerto, ele apenas observando o que estava ocorrendo, os planos do Vaticano, sem estudar a Bíblia, sem ter em conta os elementos que eu acabei de dizer até agora. Vamos ler o que ele diz. Os Estados Unidos, em 1949, está intimamente envolvido em conseguir os últimos e imediatos objetivos do Vaticano. Primeiro, a subversão do comunismo e a Rússia soviética. Segundo, a conquista espiritual dos Estados Unidos da América. Terceiro, a final catolização do mundo. O Vaticano em Políticas Mundiais, página 16, por Everett Manhattan. Amém. Esse homem apenas observando. Pessoal, se você presta bem atenção nos eventos que estão a ocorrer, várias pessoas nem sequer estudam, não estudam a Bíblia, não prestam atenção nos eventos da história do mundo e não sabem. Esse homem apenas observando viu em 1949 que o plano do catolicismo, tal como da América, aliás, o Ronald Reagan teria que juntar-se com o sistema papal para destruir o inimigo comum. Ele observando diz, o plano é a subversão do comunismo e a União Soviética, a seguir a conquista espiritual dos Estados Unidos da América, terceiro, a catolização do mundo inteiro. Os Estados Unidos da América mesmo irão ajudar o sistema papal. Então, nós vimos que o rei do norte, que é o sistema papal, iria conquistar a terra gloriosa, os Estados Unidos da América, e a seguir irá conquistar o mundo inteiro, a catolização do mundo inteiro. E há, portanto, três poderes envolvidos neste verso em Daniel capítulo 11 que acabamos de ler. O primeiro é o rei do norte, que é o sistema papal. O rei, aliás, a seguir nós temos a terra gloriosa, que é os Estados Unidos da América. E a seguir nós temos o Egito, que representa o mundo inteiro. Esses três irão se unir. Aliás, por isso que a Bíblia diz que o sistema papal, o rei do norte, entraria na terra gloriosa e depois estenderia a mão e alcançaria as terras do Egito. Irão se unir esses três poderes. E veja bem, nesse caso, o sistema papal, o seu lado espiritual é o catolicismo. E quando nós temos os Estados Unidos da América, o seu lado espiritual é o protestantismo. E quando nós temos o mundo, que é em contraste, não se aplica com o catolicismo ou com o protestantismo, o mundo envolve-se com o espiritismo, o paganismo, as outras religiões, tal como o budismo, o hinduísmo, tudo isso irão se unir para um propósito comum. E isso é representado no livro de Apocalipse, capítulo 16. Mas antes de lermos em Apocalipse 16 desses três poderes e qual é o seu intuito, tal como a Bíblia diz, deixa-me mostrar-te mais um exemplo aqui em Ezequiel, capítulo 29, verso 3, a forma como o Egito é representado como sendo o dragão. Você não entende o que eu quero dizer com isso agora, mas entenderá daqui a pouco. Lemos o seguinte. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Amém. O Egito é representado como um dragão. E o Egito, lembra, representa nesse caso o mundo inteiro. E o mundo tem um lado espiritual. O lado espiritual do mundo, isso tem a ver com essa nova era. Isso tem a ver com o espiritismo, o paganismo. Essa é a religião do mundo que não se aplica no protestantismo nem no catolicismo. Vamos para o Apocalipse capítulo 16. Vamos ver esses três poderes agora mencionados aqui da seguinte forma. Vamos ver no verso 13 e o verso 14 que diz o seguinte. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta,
vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém. Aqui esses 3 poderes são mencionados como dragão, besta e falso profeta. Dragão representa o Egito do Daniel capítulo 11, a terra inteira. Mas a besta, de acordo com Apocalipse 13, verso 1, isso é a besta que sobe do mar, que iria dominar no mundo por 42 meses. Isso é o sistema papal, que dominaria de 538 até 1798. O falso profeta, isso é os Estados Unidos da América, mas esse é o lado espiritual dos Estados Unidos da América, referente a profeta, um lado espiritual, um lado religioso. Porque em Apocalipse capítulo 19, verso 20, a Bíblia diz que o falso profeta é aquele que dá autoridade ou ajuda a essa besta. E nós sabemos que isso ocorre em Apocalipse capítulo 13, falando dos Estados Unidos da América e o sistema papal. Portanto, esse dragão, o lado espiritual do dragão, nesse caso, são... Aliás, deixa-me dar-te um outro exemplo, para provar que esse dragão representa o paganismo, as religiões do mundo, o espiritismo. Porque em Apocalipse capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e a sua autoridade à besta, ao sistema papal. E nós vimos ali que aquele dragão era a Roma imperial, que estava dando o seu poder à Roma papal. Quando os Césares, os imperadores, saíram do caminho e os papas passaram a dominar na Roma. Mas a aplicação religiosa disso é que o paganismo, o Império Romano, era pagão, não eram católicos. Saíram do caminho o paganismo, o espiritismo, e foi estabelecido o catolicismo. Aliás, na Roma mesmo nós temos essa palavra panteão. Acho que é daí que deriva a palavra que formaram panteísmo, por causa da mistura de várias crenças de diferentes religiões, porque os romanos, quando conquistavam um território, normalmente traziam os deuses falsos de qualquer território e colocavam nesse lugar na Roma que chamavam Panteão de Roma. E, portanto, isso era uma forma de dizer que aceitavam todas as crenças pagãs, tudo o que tinha a ver com a nova era, tudo o que tinha a ver com o espiritismo. Isso era o dragão, agora passando agora o poder para o catolicismo, o sistema papal. Dragão, portanto, é o espiritismo, a besta é o catolicismo, o lado espiritual deles, e o falso profeta dos Estados Unidos da América, o seu lado espiritual é protestantismo. E nós sabemos que isso é um protestantismo apostatado, deixou de protestar. E a Bíblia diz que esses 3, portanto, todas as religiões do mundo, você vê como, por que razão estão tão interessados em reunir as religiões, em esse movimento ecumênico. Eles querem ajuntar-se. A Bíblia diz que esse é profeta que irão fazer isso. E parece tão bom, porque parece que tem objetivos bonitos, a união em Cristo. Não, pessoal, o objetivo não é esse. Porque a Bíblia diz que quando se unem, vão ao encontro dos reis da terra para os ajuntar para a batalha. E não é para a batalha do grande Deus. Isso não é a batalha em favor dos filhos de Deus, pessoal. Isso é uma batalha contra os filhos de Deus. Aliás, deixa eu mostrar-te em Apocalipse capítulo 17. Porque eu disse antes que o mundo está dividido agora em 10 megas religiões. As Nações Unidas, há alguns anos atrás, na década de 70, dividiram o mundo todo em 10 mega regiões. E nós lemos em Apocalipse 17, verso 12 e verso 13, que os reis do mundo inteiro irão dar o seu poder à besta. E quem é essa besta? Esse reino que nós lemos em Apocalipse 13, verso 1, isso é o sistema papal. Os reis da terra irão dar o seu poder ao sistema papal novamente. No passado, o sistema papal recebeu o poder de todos esses reinos da Europa e dominava no mundo. Ele mandava, o sistema papal mandava nesses reinos. Ele dava ordens. Os reis teriam que viajar, às vezes, debaixo da neve para sujeitar-se ao Papa, para pedir perdão, para fazer conforme o Papa dizia. Isso está a vir para a frente outra vez, pessoal. É por isso que estão tão interessados nessa união de igrejas. E quem irá dominar sobre todas essas religiões? Quem é que você pensa que é o líder espiritual máximo deste mundo? Não é qualquer pastor de qualquer igreja. Quem é o líder espiritual que tem uma cadeira nas Nações Unidas? Você sabe que o Papa fala para as Nações Unidas constantemente. Ele mesmo dá ordens. Ok, eu preciso falar para as Nações Unidas. Todos vêm junto para ouvir. Porque o Vaticano, você sabe que é um país, certo? O Vaticano não é uma cidade. Está em Roma, mas é considerado um Estado. É o país mais pequeno do mundo, se você quiser. Isso quer dizer
que esse poder não é um poder religioso apenas, pessoal. Isso é um poder civil. A igreja não deve inserir-se nisso. Jesus Cristo diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Separam a separação da igreja e o Estado, mas procurarão vir juntos. Aliás, esse tal, como eu disse, dragão, besta e falso profeta, eles têm um lado só, esse tem esse lado espiritual. Espiritismo, catolicismo, protestantismo, mas irão ao encontro dos reis da terra para receberem o lado civil. Vamos ler em Apocalipse 17, verso 12 e verso 13, como o sistema papal irá receber poder desses reinos do mundo inteiro. Haverá uma nova ordem mundial. Nós lemos o seguinte. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Amém. Esses entregarão o seu poder à besta. Pessoal, agora é simplesmente estudar na Bíblia e procurar encontrar quem é a besta. Nós já estudamos isso antes. Esses reinos, esses 10, que, portanto, tal como eu disse, o mundo está dividido em 10 mega-regiões agora. Irão dar o seu poder à besta. E essa besta é o sistema papal. E você sabe qual é o propósito? Vamos ler o verso seguinte. Esse propósito se unirem todos, tanto o poder civil como o poder religioso, não é um propósito, porque estão a procurar meter-nos na mente que querem o bem. Essas religiões querem unir-se para unirmos em Cristo, parece bonito, mas não é isso. Essas nações estão procurando unir-se. Eles estão desejando uma nova ordem mundial. Mas primeiro vamos ler o verso 14, qual é o propósito de tudo isso. Lemos o seguinte. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém. Esses 10 reis irão dar o seu poder a esse sistema papal e juntos combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. Eu não disse isso. A Bíblia diz que eles combaterão contra o Cordeiro e contra os seus eleitos, os servos de Deus fiéis. Irão ser perseguidos por todos aqueles que, aliás, por esses que acham que não se enquadram nas suas crenças. Esses 3 poderes, dragão, besta e falso profeta, juntamente com os reinos desse mundo, esses poderes religiosos estão tão interessados numa nova ordem mundial, tal como os reinos desse mundo. Os reinos desse mundo estão procurando unir-se. Após o G8, quando todos vieram para Roma, em que esses reinos vieram de vários lugares para discutir a economia, após isso, o Papa Bento fez uma carta em que publicou, e quando todos estavam virados para o funeral de Michael Jackson, todos estavam preocupados em idolatrar Michael Jackson, mesmo na sua morte. O Papa, nessa altura, escreveu uma carta em que enviou para o mundo inteiro, pedindo uma economia global. Ele quer que a economia seja dirigida pelas Nações Unidas, porque ele está em bons termos com as Nações Unidas. As Nações Unidas tiveram que buscar um líder espiritual para dominar no mundo, irão para o Vaticano, não irão para nenhum outro lugar. E o Papa tem esse mesmo interesse que a economia possa ser dirigida globalmente, porque a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 13, deixa eu mostrar-te Apocalipse capítulo 13, verso 16 e verso 17, o que está para vir muito em breve. Você não poderá comprar nem vender, haverá crise econômica por vir. E, portanto, se esses líderes tiverem o controle do sistema econômico, poderão dominar sobre qualquer pessoa, poderão forçar a adoração e você não terá outra opção. Ou decidirá ser fiel a Deus, ou então terá que ir com o que eles dizem. Vamos ler. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém. Haverá crise econômica, tal como eu disse, e você não poderá comprar nem vender, a não ser que receba o sinal da besta. E nós vimos antes que o sinal da besta é a adoração no domingo. Irão forçar uma adoração falsa, no que todas essas outras religiões não têm nenhum problema. Mas aqueles que decidirem ser fiel a Deus terão problemas econômicos. É por isso que a mesma religião, nesse movimento ecumênico, estão tão interessados em ter uma única economia mundial. Aliás, deixa-me ler-te uma passagem que saiu na USA Today, um jornal aqui nos Estados Unidos da América, quando o Papa publicou essa carta encíclica em que pedia uma economia global. Vamos ler o que ele diz.